Oi pessoal, tudo bem? Vocês não estão conseguindo me ver muito bem aqui, né? Mas vamos lá. Então hoje a gente tá aqui para começar a nossa aula de biologia, tá? Hoje a gente vai iniciar o capítulo 4, que fala sobre o reino das plantas, tá? Eu vou explicar para vocês um pouquinho aqui sobre essa parte, depois a gente vai realizar as atividades e tirando as dúvidas conforme forem surgindo, ok? Então vamos lá? Vamos lá então. Reino das plantas. O que é esse reino das plantas? Olha só, tudo verdinho, bonitinho aqui, né? Vamos entender um pouquinho mais sobre esse reino tão maravilhoso, né? Então, o que são as plantas, né? As plantas, então, pessoal, elas são seres multicelulares, ou seja, ela é composta por muitas células, né? E elas são eucariontes, que são aquelas células que são mais complexas, assim como as nossas células, né? São células mais completas, que possuem organelas. Lembram das organelas celulares? Quando nós estudamos a célula animal, lembram? Então, nesses aspectos, elas são semelhantes aos dos animais. E há muitos tipos de fungos, entretanto, tem uma característica que as distingue desses seres. Elas são autotróficas. O que seriam autotróficas? Elas produzem o próprio alimento pelo processo de fotossíntese. Através da energia luminosa, as plantas produzem a glicose, que é a matéria orgânica formada a partir da água e do gás carbônico que obtém do alimento, que liberam o gás oxigênio. Então, para a plantinha crescer, se desenvolver, iniciar a sua fase adulta, ela necessita de alimento, né, de nutrientes. E a planta, ela consegue isso através da energia luminosa que vem através de um processo, que é o processo da fotossíntese. A síntese, a retirada do seu alimento através da luz, que nesse caso é a energia solar. Então, olha só, mas o que tem de tão especial nas nossas plantas que faz ela ser capaz de ter essa atividade? Então, essa é uma célula, uma planta, né? Uma célula, um desenho da célula e das suas organelas. Então, tem algumas organelas diferentes no caso de um animal, né? Mas, de maneira geral, ela possui, então, o núcleo aqui onde fica o material genético, certo? Nós temos os lisossomos, que eles também fazem parte da célula vegetal, porém ele não está descrito aqui, tá? Mas o lisossomo, ele também está presente dentro de uma célula vegetal e ele faz a degradação de partículas que virem a atrapalharem o desenvolvimento e o processo aqui normal dessa célula, né? Então, nós temos núcleo, os ribossomos, que também nós temos nas células animais, né? Que eles fazem então o quê? A produção, eles auxiliam na produção e na síntese de proteínas. Eles trabalham junto com o retículo endoplasmático. Por isso que os ribossomos, alguns estão aderidos aqui ao retículo endoplasmático, o que sugere o seu nome rugoso devido à presença desses ribossomos aderidos a ele. Eles ajudam a célula, ajudam o retículo nessa síntese de proteínas para a energia da célula, certo? Então, nós temos o principal diferencial de uma célula vegetal, então, seriam os cloroplastos, tá? Através dele que a célula faz a fotossíntese. Também nós temos aqui uma membrana plasmática, né? Que delimita esse meio intra e extracelular, né? Meio interno e externo. E também nós temos os perixomos, que não estão descritos aqui, que eles fazem o armazenamento de enzimas, tá? Ele não está descrito, mas ele é o sinônimo de glioxissomo, tá? Ele faz, então, o armazenamento de enzimas que também auxiliam
na atividade da célula, certo? Temos também o complexo golgiense ou complexo de Golgi, como alguns conhecem, que ele faz a secreção de proteínas. Esse vacúolo aqui, ele armazena proteínas e lipídios. Ele é como se fosse uma bolsinha lá dentro da célula, que ajuda nesse armazenamento para dar energia, nutrientes para essa célula poder viver, tá? O que mais que nós temos aqui? As mitocôndrias. As mitocôndrias também fazem a parte da respiração celular, a mesma função realizada em uma célula animal, certo? Então, de maneira geral, o que mais nós temos aqui que é importante nós sabermos? Que em uma célula vegetal nós temos os cloroplastos, que são essas organelas verdinhas aqui, que a gente já vai entender bem o que elas fazem aqui na nossa célula vegetal. Aqui nós temos a imagem sob o microscópio eletrônico, logicamente, né? Aqui nós temos cloroplastos, certo? Estão vendo essas bolinhas verdinhas aqui? São os cloroplastos. Aqui, como a imagem está muito aumentada, há essa distância entre as células, né? Mas, a olho nu, o que confere a cor verde para a planta seria a proximidade das células. E o que faz a folha parecer verde são mesmo os cloroplastos, que é essas corzinhas verdinhas que vocês estão enxergando aí, tá? Então, como é revestido, então, a epiderme da nossa célula? Imaginem que a célula vegetal, uma folha, ela também tem uma camada de pele, certo? Essa camadinha de pele, que é essa daqui, ela é chamada de epiderme celular. Então, o que ela faz? Então, olha só, a epiderme é a parte aqui, né, mais externa aqui da nossa folhinha, certo? Ela faz esse contato, então, com a luz do sol. Então, é através aqui de filamentos, de aberturas na célula, que nós vamos ver mais pra frente, é que ela vai ter a absorção solar, a realização da fotossíntese, todo o processo natural que uma célula vegetal é capaz de fazer. Nós temos aqui o xilema e o floema, que são as estruturas responsáveis pela seiva bruta e a seiva elaborada. O que seriam isso? Seriam a forma de entrada e saída de substâncias, né? No floema seria a entrada e saída aqui, ó, de água, estão vendo que parece um caninho de água? E os xilemas seriam de nutrientes, tá? Para a nutrição da planta, certo? De maneira geral, o mais importante a gente saber é isso e também entender aqui que o gás carbônico é absorvido pelas plantas como processo, então, de energia, né? E é liberado, então, o oxigênio. O oxigênio que é liberado, pessoal, mas mais à frente nós vamos entender, é esse o fator interessante e importante dos vegetais, essa liberação de oxigênio para a atmosfera, tá? Então, ele faz a respiração celular, a planta faz utilizando essas estruturas e ela libera oxigênio. Essa liberação de oxigênio é que facilita e favorece a respiração de todos os organismos da Terra. Por quê? Porque o oxigênio ele é filtrado pelas plantas, ele é liberado de forma limpa para que nós possamos estar utilizando ele. Por isso que as florestas, as matas, elas são tão importantes para a nossa vida, pois elas fazem essa filtragem, essa limpeza do oxigênio que nós utilizamos para a nossa respiração, certo? Então, aqui vendo um pouquinho mais detalhado os cloroplastos, que é a estrutura, a organela celular mais importante de uma célula vegetal, certo? Então, ela é a principal organela, fundamental à vida terrestre. Nela está armazenada a clorofila, principal pigmento responsável pela captação da luz, permitindo a ocorrência da fotossíntese, como a gente já falou. Então, essa é a estrutura de um cloroplasto, certo? Cloroplasto dentro tem todas essas estruturas aqui que auxiliam nessa captação da energia solar, da luz, para a realização da fotossíntese, tá? Mas afinal, o que é fotossíntese, né? Fotossíntese é um processo em que se observa a captura da energia solar e a sua transformação em energia química, certo?
A fotossíntese é o termo que significa síntese utilizando a luz. Ela é geralmente definida como o processo pelo qual um organismo consegue obter o seu alimento. Mais à frente, no próximo capítulo, nós vamos entender a forma química com que a fotossíntese ocorre, de que forma que ela faz essa absorção da luz, ela converte no quê? Como que ela consegue obter essa energia? A gente vai entender tudo isso no próximo capítulo, tá? Então, de maneira geral, na fotossíntese, o gás carbônico é utilizado e o oxigênio é que é liberado. Então, olha aqui, quem que faz esse trabalho aqui? Os estômatos, que são essas aberturinhas muito pequeninas na parede aqui, na epiderme da nossa célula, da nossa folha. Então, nós temos a epiderme e tem pequenas aberturinhas que se abrem e se fecham. Então, quando o estômato está fechado, ele libera oxigênio. Quando ele abre, ele está absorvendo o gás carbônico. Então, ele, como se ele estivesse, então, se alimentando de gás carbônico e jogando para fora, né? Ou respirando o gás carbônico e liberando o oxigênio. O contrário que nós fazemos, né? Nós absorvemos o oxigênio e liberamos o gás carbônico. A planta, ela faz o inverso. Ela absorve o gás carbônico e libera o oxigênio. Por isso que ela está sempre renovando o oxigênio dos ambientes. Então, pessoal, não sei se vocês conseguiram entender um pouquinho sobre uma célula vegetal, as suas principais estruturas, seu funcionamento, tá? De maneira geral, o importante é vocês entenderem esse processo agora. A gente vai realizar algumas atividades agora adiante e tiramos as dúvidas a respeito disso. No próximo capítulo, nós trabalharemos então a fotossíntese em si, como que ela ocorre, como que essa manifestação química das células, da folha, das plantas, das flores, enfim, de tudo isso, para que a fotossíntese ocorra, para que a liberação de oxigênio ocorra, para que o nosso ar seja limpo, filtrado e utilizado por todos nós de maneira saudável, ok? Então vamos conversando ainda mais uns minutos aí pra frente, tá bom? Um abração a todos!